esquisita, mas na verdade assim muito promissora, né? Tem muita gente perguntando para mim aqui que não está entendendo a política brasileira, não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo porque o dólar está subindo, não está entendendo porque falam tanto mal do nosso querido presidente Bolsonaro. Ele não está entendendo a situação econômica que está se passando no país. Aí eu fui falar com o doutor Osami Sakamori. Ele tem um blog. Esse Osami Sakamori é do Paraná. É engenheiro civil, ele foi professor da Universidade Federal do Paraná, é perito judicial e consultor de empresa. Uma vez, eu estava conversando com o Carlos Bolsonaro e passei para ele até assim, um protótipo do que seria importante para mudar a política econômica do país. E quem fez esse trabalho foi o doutor Osami. Mas eu vi que o Carlos Bolsonaro nunca me respondeu. E eu fiquei triste, porque a gente tinha contato há muitos anos pelo e-mail. Mas vamos lá. O que a gente está notando aqui é que o nosso presidente ele tem uma pressa terrível para resolver o problema da renda cidadão. E a equipe econômica dele, o Paulo Guedes, está colocando o mandato do presidente em risco. Porque já aconteceu muitas vezes de o presidente fazer alguma coisa ilegal e eles pegam e põem para fora o sujeito lá, entra com o impeachment dele. Então a gente tem medo disso. O que o presidente jogou para frente, coisas importantes como a reforma tributária, a reforma administrativa para o ano que vem, ele, na verdade, ele não fez nada disso. Ele está com pressa de solucionar a renda cidadão. O Paulo Guedes está tentando cobrir as despesas da renda cidadã com contabilidade criativa de outrora, que isso já custou o impeachment da presidente Dilma. O mercado financeiro apercebeu da jogada do Paulo Guedes e está fazendo subir o dólar e baixar a bolsa. Isso é muito ruim para a gente, porque a bolsa já está lá sabe, daqui a pouco não vai ter ninguém mais que tem coragem de aplicar na bolsa. É um negócio terrível. Então, o que a gente sente de verdade é que de onde o presidente quer pegar dinheiro? Ele quer pegar dinheiro dos precatórios. O que é precatório? Vocês sabem o que é precatório? Olha, precatório é um negócio nojento. Quer dizer que a pessoa tem um dinheiro para receber e está esperando 10, 15 anos para receber esse dinheiro. Olha, vocês não vão acreditar. Tem uma senhora que ela perdeu a casa dela porque não tinha dinheiro para pagar o condomínio, tinha uma fortuna para receber de precatório e ela morreu e até hoje não conseguiu receber o precatório dela. E ela perdeu a casa dela, foi morar na casa dos outros, sendo que ela tinha uma fortuna para receber. O Bolsonaro está pensando em pôr a mão nessa grana. Isso quer dizer o seguinte, quem esperou 10 anos e vai receber amanhã, vai esperar mais 10. Será que é justo tirar dessas pessoas carentes que estão esperando esse dinheiro? Será que é normal fazer um tipo de coisa dessa? Ele também, para ele tentar solucionar a renda cidadã, ele tem que tirar dinheiro da educação. A educação da gente está um lixo já. Vai tirar mais dinheiro de lá? Mas não tem cabimento. Então, o que a gente sente é o seguinte. Jogar o precatório para frente, além de dar o calote nos que têm direito, é uma gambiarra. É pegar de gente que está esperando há anos o que não tem para receber. Então vamos imaginar, olha, lá no escritório, eu tenho uma senhora lá que está esperando há 15 anos. Tem um outro processo, que o processo tem 20 anos e não recebeu o precatório. Vão receber quando? Os filhos, os netos, os bisnetos? Será que é isso que o presidente vai... E por que ele não põe a mão nos ricos? Por que ele não baixa o salário do judiciário? Por que ele não baixa o salário dos ministros? Por que ele não baixa as mordomias do Supremo Tribunal Federal? Você sabe que enquanto a gente tem que comer arroz, feijão e bife e ovo, que hoje até só é arroz, feijão e ovo, né? Porque bife está difícil. E a salada é só uma alfacinha. Se vocês notar, antigamente a gente comia um PF, um prato, por R$10, né? Hoje é R$14 sem salada. Se quiser a saladinha, mais R$1. Será que é justo? Ô Bolsonaro, você sabe o que come os presidentes do Supremo Tribunal Federal? Lagosta, vinho importado, a gente vê isso daí. Por que não tira? Manda eles comer no bandejão, ou eles são deuses perpétuos? Por
Por que não tira o salário dessa turma? Agora, vamos mais além, Bolsonaro. Eu estou achando fantástico, né? Na situação da pandemia, você fez um negócio maravilhoso. O que você fez? Você liberou uma fortuna para os governadores na situação da pandemia, e os governadores, muitos deles, afanaram essa grana, tanto que estão indo tudo preso, né? Na verdade, Bolsonaro, você e a Polícia Federal são dois gênios. Por quê? Porque vocês pegaram e colocaram o queijo na ratoeira. Vocês deram o dinheiro para eles, eles desviaram essa grana, a maioria deles, e agora vão tudo preso. Mas eu estou vendo que está indo só preso só o escalão de baixo. Por que não prende os governadores? E se os prefeitos estão na parada? Outra coisa que eu fico impressionado, esses hospitais de fachada aí, que não existe, por que até agora não foi preso essa gente toda? Bolsonaro, isso daí é uma quadrilha formada de elementos que fazem em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados. Essa grana toda aí pode voltar. Outra coisa, e o dinheiro que está lá no Paraná, lá, que fizeram com todo aquele processo fantástico com relação lá ao nosso presidente da República, lá, todos aqueles processos todos da Polícia Federal. Quanto dinheiro foi arrecadado lá? Por que não vai buscar esse dinheiro todo e paga isso tudo? Por que tem que tirar da educação? Coitado, as crianças não são nem mal educadas. Elas não têm educação. Olha, vamos imaginar, qual que era o correto? As crianças não ir para a escola, continuar assistindo pela internet até que passasse a pandemia. Mas como é que faz aqueles que não têm um celular, não têm um notebook, não têm uma internet? Como é que fica? Explica para mim. Olha, eu liguei hoje lá para o sítio, que ia chegar uma geladeira. Liguei lá, a mulher não atendia, a caseira. Aí eu consegui fazer contato com outro sítio, e a caseira falou que ela não tinha dinheiro para pagar a internet lá, então não tinha dinheiro para pagar o celular. Então eu pergunto para o senhor o seguinte, como é que o filho dela, que tem 10 anos, estuda? Então já o estudo é um lixo. Agora, se o senhor for tirar dinheiro da educação, não vai sobrar nada. Porque assim, Bolsonaro, o senhor manda uma fortuna lá para a educação, como o senhor mandou lá para os estados para acertar o problema da pandemia, para dar recurso. Só chega a metade. E da metade, eles fazem gambiarra. Então, na verdade, vai chegar para a população, para a educação, 10% dos 100% que o senhor mandou. Por que não prende essa gente toda? Por que não coloca uma polícia especial para fazer a distribuição da renda? Ô Bolsonaro, o senhor está fazendo estrada com gente do Exército. Por que não põe essa gente para verificar o andamento desse dinheiro? Porque era tão prático. Mandava o dinheiro para a escola. Esperava 4 ou 5 dias. Chamava lá o diretor da escola. O senhor recebeu o dinheiro do prefeito? Não, não recebi. Ia lá no prefeito. Senhor prefeito, o senhor recebeu o dinheiro? Não, recebi. Cadê o dinheiro? Ah, conta uma história. Prende ele. Prende, vende tudo que ele tem. É rápido. Devia ser uma polícia especial. Olha, eu me lembro muito bem como começou a Polícia Federal na época do Al Capone. Eles não tinham um sistema para prender os caras que roubavam dinheiro, que desviavam dinheiro, não pagavam imposto. Eles fizeram uma polícia especial só para isso. Por que não faz aqui? E outra coisa, por que os grandes não vão presos? A gente já ouviu falar que tem governador que está diretamente envolvido no negócio da pandemia, comprar coisa errada, não comprar, roubar dinheiro, inventar que existe um hospital de fachada e não tem. Por que essa gente tem de preso, é ladrão comum, roubou, prendeu. Se o Supremo pegar e soltar, é abrir na televisão e contar, olha, esse sujeito aqui roubou tanto, o Supremo... Caça o Supremo também. O Supremo não é Deus. O que não pode é o senhor Bolsonaro tirar o dinheiro da educação, tirar o dinheiro dos precatórios, que tem gente esperando por um tempão, tirar o dinheiro de onde que não pode. A saúde. Já não tem saúde, Bolsonaro. Outra coisa, a gente sabe muito bem, a gente até referencia o senhor gasta muito
em estradas, né? Está fazendo estrada, a gente sabe também naquele rio lá, São Francisco, que o Lula roubou uma fortuna, está fazendo obra lá. Maravilha, mas será que a gente tem dinheiro para fazer isso? Por que não para esse tipo de investimento, começa mais devagar e pega esse dinheiro e enfrenta a renda cidadão? O que é a renda cidadão de verdade, Bolsonaro? A renda cidadão é ajudar essas pessoas que não têm renda, não têm nada, mas será que tem muita gente que precisa disso? Por que não põe eles para trabalhar? Por que não abre caminho para dar emprego? E porque isso daqui é fins eleitoreiros, mas é arriscado. Você pode tomar um impeachment aí e ir para a rua, e não é isso que a gente quer. E não vai tirar dinheiro de quem não tem. Então eu falei com o doutor Assami Sakamori, que é engenheiro civil e é uma capacidade. Ele falou assim, o que de verdade o presidente tem que fazer? Ele tem que diminuir o atendimento médico, diminuir verbas para universidades federais, tirar dinheiro da Polícia Federal, deixar de fazer estrada, diminuir os ganhos dos ministros, dos embargadores, dos juízes, dos assessores, diminuir toda essa gama. Olha, vamos imaginar o seguinte, quanto dinheiro está sendo pago para os partidos eleitorais, para eles repassarem, digamos, para os candidatos, né? Aquele fundo do partidário lá. Eu já contei para vocês que eu queria sair para vice-prefeito e me pediram 800 mil reais e ainda não queriam me dar o fundo partidário. Como é que eu vou fazer a minha campanha política? Olha, não tem nada a ver com políticos, só estou contando. A gente nota de verdade que os partidos são tudo safado, o negócio deles é grana para eles. Para que dar esse fundo partidário para eles? Quem quer se candidatar, que se candidate. É evidente que a gente não vai gastar muito mais com uma campanha política do que o sujeito vai ganhar em 4 anos. Se o cara está a fim de ajudar o país, ele vai lá e recebe um salário lá normal, como qualquer um. Para que dar dinheiro para o fundo partidário, para o partido ficar escolhendo quem dá? Ficar chamando mulheres para fazer aquele percentual lá que eles determinam das mulheres para ser candidata e dar dinheiro para elas, ela tem 2 votos, 3. Será que é isso que a gente quer mesmo para o país? Então, Bolsonaro, eu acho o seguinte, ó, você quer se reeleger? Não é assim. Você está em algum perigo se fazer um negócio desse aqui, de você tomar um impeachment e ir para a rua. E a gente vai perder uma grande capacidade. O que eu acho que o senhor devia fazer, olha, eu mandei um relatório para o Carlos Bolsonaro, que é teu filho, mostrando como é que o Paulo Guedes devia atuar na parte do ministério dele. Mas o Carlos não deve ter passado para o senhor não deve ter visto, mas aquela é a fórmula ideal de solucionar esse problema. O que o país está precisando de verdade? A primeira situação, saúde, é essencial, não pode tirar dinheiro da saúde, de jeito nenhum. Tem ele colocar uma polícia, ou a Polícia Federal, para ver quando chega o recurso. Bolsonaro, é fácil, o senhor está mandando lá não sei quantos milhões de reais para a saúde. Vai junto, uma polícia especial para verificar. Chegou lá no governador, olha, o que você fez com o dinheiro? Ah, eu comprei essas máquinas. Aí, olha as máquinas, essa máquina não serve para finalidade determinada, essa máquina não serve para nada, veio da China, isso é um lixo. O que acontece? Cana nele, pega o dinheiro de volta, ele não tem, já vende tudo que ele tem. Vai no prefeito. Prefeito, o que você fez com o dinheiro aqui que você arrecadou dos impostos? O que você fez com o dinheiro que o governo do estado mandou para você? Ah, não fez nada. Prende o cara. Aí o que acontece? Soluciona o problema. Pô, se você vai para São Paulo, aqui está um lixo. São Paulo, você sabe como é que está? Só tem buraco. Parece um queijo francês. Só francês, olha o nome aqui, só emburacado. Aí você se arrebenta todo, quebra tudo lá, o carro, destrói tudo, você tem que comprar. Olha, não dá nem para falar para você, mas é uma vergonha a sua. Por quê? O prefeito não fez nada. O que o nosso prefeito fez, além de ter um câncer? Fala para mim. Ele foi lá, pegou, gastou uma fortuna no Minhocão, reformou o Minhocão inteiro. Primeiro ele pintou, vocês não acreditam, eles pintaram todas as grades. Depois ele substituiu as grades. Depois ele fez uma reforma no Minhocão. E agora ele quer derrubar.
Ou ele quer fazer uma cidade maravilhosa lá para você passear de noite. Só vai ser outra Cracolândia lá. Será que ele não sabe disso? E outra coisa, será que só porque ele anda de helicóptero, ele não sabe que se você fechar lá em cima, ninguém vai andar lá embaixo? Já está tudo parado, o trânsito de lá. Será que ele não tem uma ideia? Será que ele não chamou lá os marronzinhos para fazer, os engenheiros do tráfego? Olha, se eu fechar lá em cima ou derrubar, como é que vai ficar? Mas eu noto mais que a vontade dele é derrubar aquilo lá. Será que é normal? Outra coisa, vocês viram aquelas paredes cobertas de folhagens? Que agora está uma vergonha? O que é aquilo lá? A prefeitura começou a vender aqueles espaços verticais com uma forma de dar um jeito que não tinha espaço horizontal para a turma que construía. Por exemplo, se você constrói um prédio, você tem que dar uma área verde lá. Então eles inventaram aquela história de fazer nas paredes dos prédios. Mas é evidente que não podia compensar. Um vertical não tem nada com horizontal. O que aconteceu? Não deu certo. Agora eles vão gastar 1 milhão para tirar aquilo de lá. Quem que vai pagar? É o prefeito? Vai tirar do bolso dele? Mas ele está morrendo, vai tirar o quê dele? E outra coisa, quando a pessoa dá um prejuízo, ele tem que pagar. E tem que ter um processo crime contra ele. E o governador, o que o governador faz? Ele era prefeito, saiu de prefeito, foi ser governador, faz nada. E o que a gente sabe que tem muito hospital de campanha que não existe. A gente sabe que tem muita gente que morreu aqui por falta de tratamento. E chegou milhões aqui. Aonde que estão esses milhões? Aí, quando chega a Polícia Federal, eles falam, não, vamos lá procurar a pessoa, responder até o fim, vamos abrir uma sindicância. Que sindicância? O cara que contratou aqui, o vagabundo que contratou o ladrão sem vergonha aqui, contratou lá, contratou no outro estado, ele fez tudo. É tudo combinado. É que, na verdade, o que eles acham? Que não vai acontecer nada. Que vai passar o tempo, eles ficaram com o dinheiro, morreu quem morreu, acabou. Então, na verdade, Bolsonaro, o povo aqui, a turma que escreve para mim aqui, que é muita gente, eles estão preocupados. Eles falam assim, o que será da gente aqui? Eles têm medo de você inventar uma história e começar a tirar 2% do que a pessoa recebe, né? Quem é que vai pagar esses 2%? É o traficante? Não, porque ele só usa dinheiro. São os grandes ricos? Não, o negócio deles é grana. Um dia desse eu vi uma super padaria foi vendida de um português para o outro. Eles ficaram 5 dias contando dinheiro em saco. É evidente que não vai passar esse dinheiro por nada. Então, de quem é que eles vão cobrar esses 2%? Do coitado do assalariado, que já está ferrado. Bolsonaro, você já viu como é que está o preço dos remédios? Como é que o senhor deixa aumentar os remédios? E o prefeito de São Paulo que está querendo dobrar o imposto sobre transmissão causa-mortes só porque morreu 1 milhão de pessoas. Ele quer passar de 2% para 4%. O cara é louco, vai tirar do povo. Já não chega o que vocês tiram da gente? Então, a preocupação minha que eu vejo aqui é o seguinte, olha, Bolsonaro lá em cima está perdido. Ele quer fazer campanha política para se reeleger e está inventando um jeito de dar dinheiro para o povo. Mas tem muito povo que não precisa, que vai trabalhar. Tem muita gente que pega essa grana aí que não tinha que pegar. Ele tinha de abrir caminho para dar emprego. Ele está fazendo lá, como é que se fala, construindo, está fazendo estrada. Por que ele não põe gente para trabalhar que precisa? Ele vai pegar o exército, contrata gente, leva gente para lá, paga salário para eles, dá condição para as empresas para poder funcionar e não quebrar. Eu ouço falar que o BNDES está soltando verdadeiras fortunas para emprestar para as empresas, mas os bancos não emprestam. Os bancos continuam cobrando aquelas fortunas que você sabe, cobrando um juro absurdo e falindo as pessoas. Bolsonaro, nós estamos há 6 meses com essa pandemia, né? Você sabe o que os bancos fazem? Você não sabe? Eu mesmo passei uma situação dessa. A Caixa Econômica Federal tinha lá um empréstimo que eles faziam, que descontava da gente, acho que em 36 meses, era um valor lá, mas não era grande valor, não, era 2, 3 mil reais. O que aconteceu? Deu o problema da pandemia,
Eu já tenho idade, fiquei 1 mês e meio fora do escritório, eles negativaram o meu valor lá, porque nem a cobrança eles fizeram, eles simplesmente negativaram o meu nome em R$ 2.000. Liguei lá pro gerente, não, já estou baixando. Eu falei, tem dinheiro na conta, vai lá, desconta. Liguei lá para a Caixa Econômica e não, eu não saía, eu fiquei com raiva, entrei com uma ação pedindo pro juiz baixar a restrição, provei que eu não estava devendo nada, o juiz falou que não era urgente, problema meu. Com base nisso eu perdi cartão de crédito, não dava um cheque para mim, por causa de R$ 2.000 lá que estava bloqueado. Meti uma ação. De repente, eu vou lá no banco, qual é o problema aqui? Isso aí, tá bom, estou pagando o dobro, me libera esse negócio aqui. O banco falou assim, não, enquanto você não baixar a ação, eu não vou liberar para você. Ou você abaixa a ação, você diz, não vou baixar. Segurei as pontas e eles tiveram de baixar a ação por ação. Mas isso daí sou eu que sou advogado. Agora, a pessoa normal, ela tem de contratar um advogado, tem de pagar despesa, tem de pagar custo processual. Será que é justo? Quem é a Caixa Econômica Federal? É um lixo. Aquilo não é gente. Aquilo lá quem manda, ninguém sabe quem é. É muito ruim. Então, para que essa gente faz isso? Para que eles negativam uma pessoa e depois não baixa? Porque eles são deuses, eles têm de... Olha, então se o senhor abaixa a ação, eu vou ganhar dano moral lá, porque eles me prejudicaram. Então, Bolsonaro, o que está acontecendo aqui é que a gente vê um monte de gente mandando e o povo sofrendo. Será que é isso que a gente quer? O que adianta eu ter um prefeito que ele só procura a gente para receber o voto? O que adianta a gente ter um governador que foi prefeito, jurou que ia ajudar a gente, até ele, você não sabe, o prefeito, eu tenho uma foto, ele queria que eu colocasse a roupa de coletor de lixo, como ele pôs a roupa dele, para a gente sair na rua. Eu falei, não, eu não vou sair, não. Saiu ele, saiu o Natalini, que era o vereador, e eu me neguei a colocar a roupa de lixeiro lá deles, lá, porque eu achei que era uma baboseira. E outra coisa, o prefeito que hoje é governador, ele pôs a roupa de lixeiro, só que era de linho inglês. Eu nunca vi uma roupa de gari de confecção londrina. Então, na verdade, é uma farsa. O que ele fez pra gente? Ele passou o tempo, deixou um outro no lugar dele, foi ser governador e nenhum dos dois fez nada. Agora, nós estamos vendo o Rio de Janeiro, estamos vendo São Paulo, estamos vendo a pandemia, estamos vendo que ninguém está fazendo nada, que ninguém está... O que nós vamos fazer da vida, gente? Vocês acham normal isso tudo? Então, na segunda fase do programa, a gente vai comentar outros assuntos, mas, de verdade, o que o Brasil precisa aqui é... Vou falar na próxima, daqui um pouquinho. Espera, vamos aguardar. Um abração a todos. Hoje, gente, na segunda parte do programa, a primeira coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que o Osami Sakamori acaba de falar para mim que o Paulo Guedes desistiu de financiar a renda cidadão com o recurso dos precatórios. Foi o que eu falei para você. Tirar o recurso dos precatórios é muito sério, porque é dinheiro do povo que está lá, está esperando. Agora, eu queria dizer uma coisa para o nosso presidente da República. Tem muito precatório que foi comprado de pessoas que necessitavam a troco de banana. Tem escritórios que compram lá um precatório de R$40 mil por 5. E a pessoa aceita no desespero de ficar esperando. Então era bom o senhor checar essa gente, porque eles têm milhões e milhões de dinheiro em precatório, que na verdade é praticamente roubado, furtado das pessoas que são levadas a erro. Eles ligam lá e falam assim, não vai sair nunca esse precatório, só tem 40 mil, eu te dou 4. A pessoa no desespero aceita. É evidente que se tiver a polícia lá, a delegacia do idoso, a pessoa vai anular essa venda e vai pegar o dinheiro de volta dele, porque não pode uma pessoa tirar proveito da própria torpeza ou da demora do governo em pagar. Então eu digo para você que foi lá e vendeu o precatório para o teu advogado, para o teu amigo, para o teu inimigo, para o cara que telefonou para você, olha, eu tenho um precatório seu aqui, eu te dou 10 mil. Se você já vendeu, vai na polícia da delegacia do idoso, conta o que está acontecendo, abre um BO e pede de volta o que ele te tomou. Isso daí é estelionato e apropriação indébita. Se você está sendo, alguém está atrás de você querendo fazer um negócio, você sai fora.
Queria contar para vocês também uma outra coisa antes de entrar aqui em mais assuntos. Vocês têm que tomar muito cuidado no Facebook, nessas situações, no próprio celular. Está aparecendo do nada mulheres maravilhosas e elas começam a fazer uma espécie de namoro com você. E é gozado, a pessoa que está carente vê lá aquela mulher linda, dizendo, ó, estou preocupado com você, você é não sei o quê. Normalmente essa gente é de outro país. Mas na verdade é tudo uma mentira. De repente, eles vão começar a pedir dinheiro para você. E você vai cair no maior fria da história. Olha, eu estou indo para o Brasil para te ver, vou querer casar com você, mas estou sem dinheiro para passagem de avião, manda o dinheiro. Mandou, aí, olha, eu estava indo para o aeroporto, quebrei o pé, e gastei mais uma grana, manda para mim, e você, na tua paixão, você vai dando todo o dinheiro que você tem. O que você tem de fazer de verdade? Quando você já está numa fria dessa, e você está namorando com uma pessoa que você não conhece, você nunca viu, e de repente ela começa a pedir dinheiro para você, você tem duas coisas para fazer. Primeiro, pede, preciso de dinheiro. Ah, me dá a conta bancária, tá? Ela vai te passar uma conta aqui do Brasil, uma conta para você depositar para ela sacar lá. Você vai chegar, fazer um daqueles pacotes sabe aqueles pacotes que não tem nada dentro? Vai lá colocar o valor que ela está pedindo e põe lá no pacote e avisa a polícia. Ele vai rastrear o dono dessa conta, o cara não vai receber nada porque não tem nada dentro daquele pacote lá de dinheiro que você falou e provavelmente vão pegar esses vagabundos. A maioria deles são angolanos, africanos, sei lá, uns caras que vêm para cá para roubar a gente. E é tudo malandragem. Você está imaginando uma loira linda, olhos azuis, cabelos cacheados, você tem 60 anos, ela tem 22. É um negrão que tem ela tá te esperando lá, que quando você vê ele, você fica branco. Ou se não é um brancão enorme, se é de cor, você fica azul. Sentiu o drama? Gente, os caras vão lá para tomar teu dinheiro. Às vezes quem está até te gozando. Tem que tomar cuidado. Se é idoso, delegacia do idoso. Se é um rapaz lá carente, vai na polícia. Se é meio bobo, tem que pegar lá o curador e tratar de você e não deixar ser roubado. Mas o que não pode é você entrar nessa fria. Olha, tem uma demente ou um demente que está escrevendo para mim há um tempão e eu só estou lá. Agora a mulher falou para mim que quer me transferir para 40 milhões de dólares, que está numa conta lá. De repente ela vai começar a me pedir dinheiro. Quando ela pedir dinheiro, vou pedir a conta e vou passar para a polícia. E eu quero ver essa vagabunda, ou esse grupo, ou essa quadrilha, ou esse bando tudo preso. Eu queria também mandar um beijo para Maria Aparecida de Mari, lá de Mariporã, o doutor Valdir, a doutora Patrícia, o doutor Renato, que eles são fantásticos, são lá de São João da Boa Vista. E dizer para eles que tem que ter fé, porque vai conseguir. A Cida Fevereiro, que está sempre me escutando, queria mandar um beijo para ela. Ela não aparece aqui, eu não entendo. Ô Cida, fala alguma coisa, você está no coração da gente. A Sônia Caravaggio, que está sempre com a gente lá no escritório. E outra coisa, nós temos uma espécie de blog de orações. Vocês colocam na internet lá, Ângelo Carbone, Orações e Curas Mediúnicas. Faz parte desse grupo, é importante, vocês vão estar juntos, é uma forma de todo mundo orar num momento só, pedindo a cura, pedindo a saúde, pedindo um milagre, pedindo que Deus mude esse governo corrupto que a gente vê por aí e que dê força para o Bolsonaro para conseguir endireitar o país que está tão torto por causa desses bandidos. Isso é muito importante. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, olha, do mesmo jeito que existe a homofobia, tem muitos problemas raciais, gente que trata mal as pessoas de cor, gente que trata mal os gays, tem também gente que se aproveita dessa situação para trazer problema. Eu já devo ter contado para vocês um caso lá que um sujeito no supermercado, do nada, ele foi processado, duas moças morenas falaram que ele tinha feito um monte de destratado elas de formas raciais e depois ele foi absolvido porque ele nem estava no lugar no dia que elas falaram. Então vocês não podem dar boi para esse tipo de coisa. Eu vi um dia desse um rapaz
que olha que situação. Ele estava dormindo, tipo 5h30 da manhã em casa. De repente, a polícia estourou a casa dele. Entraram, tudo armado de fuzil, metralhadora. Estava junto um promotor de justiça, porque teriam maculado uma repórter de cor que é lindíssima, da Rede Globo. E era crimes lá relacionados com aquele tipo lá de situação, né? Ele sempre falou que era inocente, mas o que ele achou estranho é que essa entrada na casa dele, eles não foram para prender, deram uma coercitiva, levaram ele para o fórum e ao mesmo tempo, por crime racial, e ao mesmo tempo pegaram tudo que ele tinha. Notebook, o celular, papéis, levaram tudo embora da casa dele. E aí ele ficou 6 horas esperando lá no fórum, e apareceu lá o promotor, acredito que o mesmo promotor que deu que foi lá na casa dele. Ele explicou, ficou 6 horas explicando que não tinha nada com isso, mas mesmo assim ele foi denunciado e depois ele respondeu o processo, sofreu 4 anos e agora foi absolvido. Então a gente fica pensando assim, né? Puxa vida, né? Esse rapaz sempre jurou inocência. O que aconteceu com ele diante de uma situação dessa? Esse rapaz, ele pegou, quando bateram na casa dele lá, e foram lá e tecnicamente prenderam ele, levaram ele dentro do carro da polícia, não puseram ele lá no fundo, mas puseram ele para sentar assim atrás, né? Normal. Ele ficou gago, ele ficou com medo, ele tem problema psicológico. Ele trabalhava 4 anos numa empresa, ele foi mandado embora. E ele sofreu muito com isso. A família, que era dona da casa, uma casa simples, onde a Rede Globo foi lá e filmou junto com a polícia lá, teve de mudar de lá porque jogavam pedra, xingavam, queriam derrubar a casa. E ele teve de ficar escondido muito tempo, de medo, não de ser preso, mas da sociedade, que saiu em tudo que é jornal a fotografia dele. A família é bastante religiosa e nunca aceitou esse tipo de coisa, porque sabia que o filho era inocente. E ele foi mandado embora da empresa injustamente. Ele podia ter entrado com uma ação contra a empresa, mas já se passaram 4 anos e o prazo é 2. Tecnicamente, gente, ele está desempregado porque está com um problema psicológico. Então você vê que coisa, né? Por que aconteceu isso na Globo? E por que o pivô dessa situação era uma repórter lindíssima que é de cor? E eu acho que quem dá a cor é Deus, não é a gente, e não pode ter qualquer tipo de racismo. Mas esse promotor, como é que ele vai pegar e fazer uma busca e apreensão na casa dela? Vai o promotor, vai a polícia e vai a Rede Globo. Aí a Rede Globo filma o local, vê ele sendo conduzido e o cara tem de fugir, tem de se esconder para não ser morto. Aí ele fica 4 anos assim, uma situação horrorosa, não consegue emprego em nenhum lugar. A cidade, o bairro que ele mora lá, todo mundo conhece ele, viu ele na TV, não vai dar emprego de novo. Como é que ele fica? Agora ele foi absolvido. E daí? A Rede Globo mandou lá uma ajuda, uma colaboração econômica para ele. A Maju lá, que se sentiu ultrajada lá, ajudou esse rapaz. Como é que ele fica? Eu tenho notícia também que teve lá um programa lá da tarde, lá da Sônia Abrão, que também falou mal desse rapaz, sem que ele fosse condenado. Como é que fica essa situação toda? Será que é justo? Só porque ele é pobre, ele não tem direito de buscar danos morais, ele não tem direito de processar essa gente por falsa informação de crime, ele não tem direito de receber os danos materiais. Pô, a família teve de sair da casa deles, que estava sendo tecnicamente destruída, tiveram de alugar uma casa e pagar R$1.000 por mês, dura 3 anos. Será que tudo isso daí é só porque a Rede Globo é uma potência e que um promotor tem a cara de pau de junto com a Rede Globo lá na casa do sujeito? O promotor de justiça não é para isso. Só porque é a Maju? E se fosse eu? E como é que fica a história de todo mundo daqui? Então eu me pergunto, gente, não pode brincar com isso.
tem de buscar seus direitos. A pessoa que está ultrajada, que está magoada, tem de virar essa situação. Outra coisa que eu digo para vocês é o seguinte: quando aparece na TV alguém falando mal de você, se isso daí é mentira, se existe um processo, ele não pode fazer, nem falar. O que de verdade a gente tem de fazer é buscar os nossos direitos na justiça. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa pobre, eu fui ultrajada e procuro um advogado. Olha, vai aquele advogado do bairro, olha, eu estou aqui, meu nome é fulano, me falaram que eu fiz um crime aqui, eu saí na Rede Globo, tem uns jornais aqui, eu queria que o senhor eu precisava entrar com pedido de indenização. Não dá para o senhor fazer isso daqui ad êxito. Como eu sou pobre, não tem custo, vou pedir gratuidade. Será que o senhor não faz para mim aqui, quando o senhor ganhar, eu pago lá o percentual de 20% ou 30%, e eu posso, pelo menos, pegar de volta a despesa que eu gastei com o médico, a despesa que eu gastei alugando uma outra casa, os danos morais. Conversa. Às vezes não é necessário a gente pegar e entrar na justiça com advogado de Estado. E a gente sabe muito bem que eles não têm grandes interesses lá. O advogado de Estado é advogado de Estado. Às vezes não recorre, demora para fazer o processo. Ele ganha para isso, mas é tudo demorado. Vocês sabem como é que é. Esse próprio coitado aí contou para mim que ele viu uma vez só a advogada dele. Foi absolvido porque Deus quis, porque não tinha prova. Mas eu acho que não é justo a gente permitir uma situação dessa. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu também estou preocupado. Tem muita gente que nasce especial. Quando eu falo especial, é uma pessoa que ela tem pode ser um QI mais baixo, déficit de atenção, pode não ser tão perfeita quanto as demais. Alguma coisa aconteceu lá que diminuiu o potencial dela. E a família tem pena e não quer colocar lá na certidão de nascimento dela um pedido de interdição. Ou seja, deixa a pessoa crescer, ter RG, ter CPF, tirar como é que se fala, o título de eleitor. Mas se você conversar com a pessoa, você vê que ela não tem a totalidade da capacidade que uma pessoa normal tem. É limitada. O que acontece? Acontece que ela começa a ser explorada por todo mundo. Quando uma pessoa tem algum problema psicológico, que a gente leva para juízo, o juiz avalia, olha, essa pessoa é interditada proporcionalmente, ela é quase plena, ele vai dar um percentual de interdição. Às vezes ela não é plenamente capaz, às vezes ela pode exercer determinadas situações, mas outras não. Na maioria, elas precisam de uma pessoa para acompanhar. Mas o mais importante é o seguinte, olha, quando essa pessoa, ela é uma pessoa amada, uma pessoa querida, mas ela tem um déficit, o Ministério Público tem de acompanhar os processos. Estou falando para você porque eu conheço uma moça que a família dela está fazendo lá uns loteamentos, está dividindo as terras, e querem que ela concorde com uma série de situações que, se tivesse o Ministério Público junto, se tivesse uma curadora, nunca ela iria assinar. Vocês entenderam o que eu estou falando? Às vezes a família tem poderes da cidade, às vezes a família é tradicional, então um é não sei quem, outros são tudo gente importante. Mas quem está tendo prejuízo de verdade é a pessoa incapaz, ou parcialmente incapaz. E a gente não quer isso. Então é o seguinte, olha, mesmo que a pessoa seja parcialmente capaz, vamos pedir um pedido de interdição parcial. Às vezes ele não precisa de uma curadora, mas uma espécie de acompanhadora, uma pessoa que ajude ela a poder discernir essa situação. E não fazer com que ela assine um documento lá e tenha validade, simplesmente porque a mãe dela não fez, ou o pai dela não fez, ou não fizeram porque não queriam macular o documento dela. Ruim é se não fizer. Ruim é isso. Então eu vi uma situação também um dia desse, que uma moça, ela era especial, só que não constava como especial, bloquearam a conta da mãe dela e pegaram o dinheiro dela da poupança.
Aí você vai lá e embarga, o juiz fala assim, não, mas ela ainda não está interditada. Falei, mas tem sinais de interdição e tem um pedido de interdição. Aí você pede a suspensão do processo até que o juiz determine a interdição. E outra coisa que eu não entendo, se existe um pedido de interdição, se a pessoa, se visualmente você já vê que ela tem problema, se ela fala e você já nota que tem algum déficit, por que o juiz não dá logo essa interdição? Por que a promotora demora tanto tempo para definir uma situação dessa? Será justo para fazer com uma pessoa? Enquanto isso, ela está perdendo lá metade da conta bancária da mãe, que nunca poderia ser bloqueada da parte dela, porque ela não fez parte do processo. Os parentes começam a forçar ela a assinar um documento que ela não quer, nem sabe direito onde ela está sendo prejudicada. Que país é esse? Que governo é esse? Que juiz é esse? Eu acho de coração que certas coisas que a gente faz é para solucionar, não para dar problema. E a gente faz sempre preocupado em ajudar as pessoas. Outra coisa que eu queria contar para vocês. Eu tenho visto aqui muitos casos de idosos que com esse negócio da pandemia, as pessoas morrem. Eu vi um caso que eu fiquei impressionado. Olha, eu vou contar para vocês vão ficar arrepiados também. Era uma senhora, ela era guardadora. Sabe o que é guardador? Guarda lixo em casa. A pessoa tinha condições financeiras, só que a impressão que dá é que não tinha nenhum parente por perto. Nem sabe onde que estão os parentes, mas tinha. Era uma senhora, ela tinha um problema de deficiência física porque ela sofreu um acidente e não fez a cirurgia. Era rica e estava num lugar assim, morava num lugar horroroso. Tinha 200 cachorros e 20 gatos. E o lugar fedia. Era terrível a situação dela. Mas era riquíssima. Ela procurou um advogado e contou para ele que estava sendo lesada, que os funcionários dela estavam trazendo problema para ela e que a impressão que dava é que eles queriam tomar tudo que ela tinha. Nessa circunstância, o advogado foi lá, anulou uma doação que fizeram na marra com ela, ao mesmo tempo impediram que outra pessoa se aproveitasse do dinheiro dela, localizou dinheiro que ela não sabia onde que estava, porque ela aplicou e depois esqueceu o banco, fez todo um trabalho para essa senhora de idade, para ela ver o seu patrimônio de volta. O que aconteceu, gente? De repente aparece do nada uma mulher e um sujeito lá, e eles destituíram o advogado e logo em seguida entraram com uma petição lá dizendo que o empregado dela, que ela odiava, que ela dizia que ficava com o dinheiro dela, aquelas coisas todas, ele se apresentou como o único herdeiro dela e exibiu um testamento manuscrito não, datilografado, um testamento particular, dizendo que ele era o dono de tudo. E quem coordenava esse testamento era aquela advogada que destituiu o advogado. Eu imediatamente comuniquei para o juiz, falei para ele do que estava ocorrendo, achei estranha a morte dela, porque morreu numa situação estranha, difícil. Eu acho que aquilo lá foi homicídio, na verdade não foi morte, eles aproveitaram a pandemia. E o que eles fizeram, gente? E ainda peguei esse documento que estava digitalizado e mandei avaliar a assinatura dela junto com outras assinaturas. Aliás, o advogado mandou avaliar junto com outras assinaturas que ele tinha. E o perito falou que aquilo tem grandes possibilidades de ser falso. Com base nisso, o juiz suspendeu o registro do testamento. Foi comunicado para o juiz que a intenção dela, se ela morresse, era deixar todo o dinheiro que ela tinha, o patrimônio que ela tinha, de mais de 4 milhões de reais, para uma entidade que cuidasse de crianças com câncer, e bloqueou as contas e vai verificar se esse grupo de pessoas se aproveitou do dinheiro dela, ou seja, retirou o dinheiro de lá 30 dias antes e depois da morte dela. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte: você, mulher, às vezes você está sozinha, o teu marido morreu, você não tem filhos, tem que procurar o advogado que você conhece para te proteger, tem de ir na delegacia do idoso para reclamar. Eu tenho certeza que se essa mulher tivesse ido lá na delegacia do idoso da cidade dela, olha, excelência,
o meu funcionário tá ficando com o meu dinheiro, tá me tratando mal, tô com medo de que eles me matem. É evidente que teria uma proteção para a pessoa. Não quer dizer que porque você está sozinha, você não vai ter ajuda. Tem a delegacia do idoso, tem a delegacia da mulher, tem os delegados das delegacias todas, tem o juiz, tem o fórum, tem todo mundo. O que vocês têm de fazer é reclamar. Não fica na mão desses bandidos. Tem muita gente que entra na tua casa para trabalhar, mas na verdade o que ele quer é ficar com a tua casa, ele analisa a tua história, vê se você não tem documentação da casa, vê se você não tem herdeiro, e no fim pode até matar você lá para ficar com tudo que você tem e ainda inventar um testamento que não existe, ou fazer se assinar um documento que você nem sabe o que é. Então, é para isso que existe a delegacia do idoso. Eu já contei para vocês do caso de um senhor, tadinho, que era querido também, e por azar ele brigou com o filho. Ele tinha um filho só e ele brigou com o filho. Foi uma briga besta lá, mas eles nunca mais se falaram. O que aconteceu? A neta, amada, que ele gostava muito, que ele cuidava dela, pegou e levou ela para a casa dele. O que a neta fez? Passou todo o patrimônio que ele tinha para ela. Transferiu tudo. Transferiu as casas, transferiu dinheiro, transferiu tudo. Só deixou um pouquinho de dinheiro para ele numa conta e ainda o INSS que ele recebia. Aí o que ela fez? Para que o idoso não fosse reclamar, ela vendeu ele para uma outra pessoa que era da família também, lá alguém lá, eu acho que ele chamava ele era padrinho da moça lá. A moça, o que a moça fez? Tirou o resto do dinheiro das contas, levando sempre ele para tirar, e deixava ele num quarto, em cárcere privado, com a lata de lixo na porta para ele não poder abrir, e ele dava ali comida, ele quase ficava sentado o dia inteiro, e depois levava ele uma vez por mês para levantar o dinheiro da aposentadoria. Normalmente esses vagabundos aqui, eles não fazem ele para tirar, porque é tudo filmado, né? Eles levam o idoso lá e fazem o saque. E sem contar que eles fizeram um monte de financiamento em nome do idoso. Aqueles financiamentos aqueles tiros do INSS. E também sacaram esse dinheiro. Quando chegou para mim, esse idoso ainda estava bem... Aí o que aconteceu? O filho ficou com pena dele, descobriu que ele estava em cárcere privado, a gente resgatou ele, foi lá na casa dessa segunda mulher, tiramos ele da casa, foi resgatada mesmo, com polícia e tudo. Aí ele foi tratado, foi levado para uma casa de repouso, que ele precisava de medicação constante e o filho não tinha condição, porque o filho era surdo-mudo. Para encurtar a história, ele morreu, mas as pessoas que se aproveitaram dele estão respondendo processo criminal, tem todos os bens bloqueados e a gente espera que seja repatriado todo esse dinheiro dele. Então eu quero explicar para vocês o seguinte: você tem idade, não quer dizer que você está esquecido. Todo mundo tem Deus no coração e tem a justiça do seu lado. Se você precisar de alguma coisa, é só pensar no seguinte, força para Deus, entra lá, Ângelo Carbone, orações e curas mediúnicas, que eu estou esperando você lá, e ao mesmo tempo, busque seu direito. Porque se não buscar, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que nessa gente vai ser jogado num lugar lá de graça para morrer, vai ficar sem patrimônio nenhum e ninguém lembrando de você. É isso aí. Quero mandar um abração para todo mundo e dizer que quarta-feira eu estou aqui de volta. Muito obrigado a todos que estão falando comigo aqui. E eu tenho muito amor no coração e muita vontade de ajudar. Precisou do Carbone? É só assistir nosso programa. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado, hein?